Que coisa linda, gente. Meu nome é Carol Azolim, eu sou gestora cultural, produtora audiovisual, sou do AOCA Cultural, sou uma mulher de pele clara, olhos verdes, cabelo raspado do lado, estou usando uma camisa azul e hoje eu estou aqui com os convidados no podcast do AOAcast. Esse é um podcast que surgiu, gente, durante o meu TCC aqui no curso de comunicação. Foi muito bonito. Então, a gente desenvolveu essa pesquisa, todo o planejamento de reposicionamento para cultural. Hoje, a gente está como ponto de cultura, somos um coletivo com notório saber artístico. É muita alegria, sim, estar participando hoje da 11ª Jornada de Comunicação, porque o UFPR também faz parte dessa história. Desde os primórdios, para quem não sabe, o OOCA também, durante alguns anos, funcionou no prédio do Diretório Central de Estudantes, no DCE. Então, essa já é uma história antiga. Quando eu fiz o curso de comunicação aqui, que estou finalizando, então desenvolvi esse produto dentro de um reposicionamento institucional, junto com a orientação aí da professora, a doutora Ana Carolina Araújo, na disciplina de laboratórios multidisciplinares. Obrigada, Ana. Também teve a orientação do professor Dr. Cleverson Ribeiro, professora doutora Juliane Martins, professora doutora Letícia. Agradeço a todos. Agradeço a professora Flávia, que também não está aqui presente, mas que deu muito apoio através do laboratório de vídeo. E eu vou passar a palavra para os convidados se apresentarem brevemente. O Vitor Pinheiro, primeiro. Depois a gente vai passar para a DJ Lelê se apresentar. Ela vai fazer uma apresentação contando um pouquinho da história dela. Então, vou pedir para que os convidados também façam a autodescrição, tá? E aí se apresentem brevemente para a gente poder conhecer depois um pouquinho da história da DJ Lelê, que vocês viram ali no intervalo. Coisa mais linda que é ela tocando. A gente vai conversar sobre tudo isso daqui a pouquinho. Vamos nessa. A Alcast começou? Bora. Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Pinheiro. Eu sou produtor musical. Trabalho com produção musical, engenharia de áudio, gravação, mixagem, masterização. Sou mestrando da UFPR também. É uma alegria poder estar aqui no CEPT. E sou um homem de pele clara, 27 anos, cabelo curto, barba. Estou usando uma camiseta e uma camisa brancas. E aí, galera, beleza? Meu nome é Diego Henrique, vulgo Ogum Selecta, sou percussionista, DJ, atuo também nas áreas de cultura afrodescendente, aí trazendo essa mescla, né, junto com o projeto do Ogum Selecta. Sou negro, de pele preta, cabelos escuros, barba, dread, rastafari. Minha história também vem um pouco aí junto com a música, né, a inclusão com galera surda, junto no projeto aí Filho de Libras também. E é uma honra estar aqui com vocês nesse dia de hoje. Olá, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Eu sou a Lelê, DJ Lelê. Meu nome é Alessandra. Então, eu tô um pouquinho nervosa nesse momento, mas eu sou uma mulher negra. Eu também sou DJ e é um prazer e agradeço o convite de estar aqui. Vou pedir para se alguém do cerimonial puder ajudar passando a apresentação da DJ. Ela vai mostrar um pouquinho da história dela ali, né? Que ela preparou o material para a gente, mas ela vai passar. Rapidinho para a gente conhecer como que é essa história, né? Todo mundo tem essa curiosidade de como que ela começou a tocar.
Então, essa primeira imagem, vocês podem ver, né, um certificado que eu tenho de digitação. Passa, por favor, o slide, por gentileza. Obrigada. Também eu fiz um curso de Windows 98, também sou certificada. Esse curso foi um curso próprio para pessoas com deficiência que eu fiz, que era um curso do módulo vivencial. Pode passar. Também eu fiz um curso de orientação profissional para pessoas com deficiência, que preparava pessoas para vaga para o mercado de trabalho. Esse curso eu fiz durante a minha formação na educação básica. Era um centro de reabilitação do qual eu fazia parte. E eu passei por esse centro durante a minha educação básica, desde da época quinta série até o terceiro ano. Eu estudei numa escola aqui em Curitiba própria para surdos, a Escola Alcino Fanaia Júnior. Eu fiz o meu ensino médio lá, tanto primeiro, segundo e terceiro ano. Eu trabalhei na Positivo Informática, no cargo de auxiliar de produção. Também já tive experiência como auxiliar de biblioteca e auxiliar de loja. Essas foram minhas 3 experiências no mercado de trabalho. Então, a minha relação enquanto DJ começou no ano de 2013, com o fone de vibração de som. Também, a primeira vez, né, que eu tive contato foi com o DJ Hércules. E eu fui aprendendo, né, a como mexer nos aparelhos próprios, né, de DJ também. Infelizmente, eu tinha esses aparelhos, mas acabei sendo roubada, né, me roubaram meus aparelhos. E eu comecei a tocar, né, vocês podem ver, né, em casa, junto à família. Então, minhas primeiras experiências foi tocando para minha família. Aí depois eu tive a ideia de começar a postar o meu trabalho no YouTube. Eu criei um canal e comecei a divulgar meu trabalho de DJ no YouTube. Vocês podem observar aqui que esse foi meu primeiro vídeo, à esquerda de vocês, e à direita a minha segunda postagem. Aí no ano de 2016 eu parei de trabalhar como DJ, infelizmente. Até surgiu uma nova oportunidade, que foi o evento Mons Rapper. Eu tive essa oportunidade de poder trabalhar junto com o DJ Ogum. O Ogum me abriu essa oportunidade de estar junto com ele. Em seguida, junto novamente com o Ogum, nós tocamos o Slam Resistência Surda, que foi no Pinheirinho, se eu não me engano. E daí nós tocamos juntos, tanto eu e o DJ Ogum. Aí eu iniciei um curso de produção musical junto ao Vitor. Pode passar. Fui certificada, né, nessa oficina, produzida pelo Vitor, que foi uma produção musical de hip hop. Então eu pude aprender, fiquei bastante contente, bastante feliz de ter essa oportunidade de estar ali, naquele espaço. Então, eu tenho, esses são os certificados que eu tenho, que me certificam, né, para poder trabalhar na área. Também tenho um curso de formação de produção cultural.
e é que me torna uma profissional da área. Então, essas são algumas tecnologias para vibração, para que o surdo possa sentir o som. Então, a pessoa que é surda, ela consegue sentir a vibração do som a partir dessas tecnologias, seja a pulseira ou a mochila. Também para surdos, né, que utilizam aparelhos auditivos, né, eles conseguem, às vezes, escutar algum som. Eu trouxe esse texto, eu peço para que vocês leiam, por gentileza. Eu vou dar um tempinho. Esse é o meu Instagram, então sintam-se à vontade de me seguir nas minhas redes sociais, o meu Twitter também, e podem enviar mensagem também. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Vou deixar. Esse aqui também é os programas, né? Alguns dos programas que ela usa. Ela pediu para mostrar ali a tela do celular dela. Então, hoje a gente tem vários aplicativos também. Nem todos são feitos pensando na idade, mas muitos ela consegue sim utilizar. E esses são alguns que ela usa durante as apresentações. Tem esse sistema, como a gente viu, vou voltar lá. Como a gente viu, ela mostrou ali o colete que a gente tem, né, de vibração, e outros tipos de tecnologias que também são com base na vibração, na frequência sonora, porque o som é energia, é onda, né, é o ar. E, além disso, a gente tem outras tecnologias sendo desenvolvidas para pensar nessa acessibilidade. Eu vou pedir para o Vitor Pinheiro, ele é mestrando aqui na Universidade Federal em música, tem um projeto maravilhoso, que também é uma tecnologia em acessibilidade, pedir para que ele conte um pouquinho para vocês sobre como é isso. Obrigada pela presença, Vitor. Obrigado, eu que agradeço. Maravilha, pessoal. Então, obrigado, DJ Lelê, pela apresentação. Eu tive a oportunidade de conhecer a DJ Lelê exatamente no dia em que ela fez aquela oficina no Pinheirinho, se eu não me engano, né? Eu me lembro que foi um dia bem legal. A Vero me contou que ela ia fazer esse evento. E tenho a oportunidade de estar conhecendo agora esse novo método, que na realidade não é 100% novo, né? Porque a gente sente vibração desde que a gente, né? Mas a integração disso dentro de um contexto da indústria fonográfica, né? Que é a indústria da gravação de música. Eu estou imerso nessa indústria há 10 anos. Então, o meu trabalho basicamente consiste em receber artistas que às vezes têm composições, às vezes tem uma banda, às vezes não tem composições, mas tem uma ideia, um conceito de um projeto, e tornar esse conceito um produto. Esse produto é o fonograma, sendo que fonograma é o que vocês escutam no Spotify. É um arquivo de áudio. No YouTube, toda a comunicação hoje ela é muito mediada pelo áudio, embora às vezes a gente sequer se dê conta disso, né? O áudio está presente em todas as nossas redes sociais, né, os nossos meios de comunicação. Eu vou pedir se alguém pudesse, por favor, fechar aquela porta ali que tem um ruído de um cortador de grama que está dando... Para a gente ver como que é a sensação também um pouquinho, sentir Isso, como é que é. Exatamente. E nesse contexto do processo de produção musical, alguém aqui já teve contato com um estúdio de gravação? Eu soube que vocês têm um estúdio, né, aqui de áudio e vídeo, certo? No curso. Vocês já observaram um pouquinho desse processo, né? Provavelmente vocês têm monitores de vídeo lá que mostram, né, o som modulando ali, os meters, né?
às vezes analisadores de espectro, ou seja, toda uma representação visual daquilo que é o som. Mas as coisas nem sempre foram assim, né? Essa história da gente poder gravar áudio, ela começou há pouco tempo atrás, se você for comparar com outras áreas, né? Então, o primeiro dispositivo que te permitia capturar um som, é quase uma máquina do tempo, né? Capturar esse som e soltá-lo ao seu bel prazer. Ele veio em 1878, né? Com o Thomas Edison, lá, o fonógrafo, um aparelho bastante rudimentar ainda. E isso foi evoluindo, né? Isso foi evoluindo para tecnologias mais avançadas, mas ao longo desse tempo todo, a coisa não era muito visual, né? Ela era sempre muito auditiva. Então, aqueles discos dos anos 80 que a gente escuta, 70, eles eram todos gravados em mesas analógicas, em máquinas de fita, né? Aqueles rolos de fita antigos. E você não tinha muita representação visual do som. O som era aquilo que saía dos seus alto-falantes e você ouvia, né? E também sentia aquela vibração, né? Mas a partir do processo de digitalização, né, um intenso processo de digitalização que a gente vem vivendo aí nas últimas 4 décadas, a gente começou a ter a possibilidade muito fácil da visualização desse som, né, e da transformação disso que é som em experiências multissensoriais, a saber, primeiramente, a experiência visual, ou seja, alguns dos dispositivos que a Lelê citou aqui, né, acho que todos eles, na verdade, eles são dispositivos hápticos, né, táteis. Mas uma das principais conversões que a gente tem hoje é essa coisa visual. Perdão, ela mostrou um negócio ali com luz, né? Uma picape com luz, aquela que uma controladora com luz, né? E isso é uma coisa que tem, assim, cada vez mais invadido a indústria, né? Permeado a indústria da música. Então, alguém aqui foi ou conhece alguém que foi, por exemplo, no show do Coldplay ano passado, aqui em Curitiba? Vocês tinham pulseirinhas, né? E essas pulseirinhas, elas estavam linkadas com o que estava sendo tocado, certo? Aí já é um exemplo, né? De você ter essa integração multissensorial. E nós, do áudio, da música, a gente está cada vez mais conversando com essa possibilidade, né, dessa integração multissensorial. Um dos exemplos é a minha própria pesquisa de mestrado. Eu trabalho com uma tecnologia de áudio imersivo, chamado Dolby Atmos. Eu soube que vocês vão sortear aí um óculos de realidade virtual, alguma coisa assim, né? Realidade aumentada. Olha lá, ó, ali. Então, vocês né, estão acompanhando essas tendências, né, da realidade virtual e tal. E, inclusive, não sei se alguém aqui conhece a empresa Leap Motion, ouviu falar? É uma empresa canadense, se eu não me engano, que desenvolveu um sensor infravermelho e ele reconhece as suas mãos. Ele reconhece ali as suas mãos, as diversas falanges, e ela reconhece gestos, né, das duas mãos simultaneamente. Essa empresa ela foca bastante em VR, né, em realidade virtual, então isso se integra com óculos de realidade aumentada. Então, em vez de você pegar um mouse e segurar e mover um objeto, você usa suas mãos, né, que são os nossos dispositivos aí evolutivos básicos, né, para arrastar objetos nesse cenário virtual, né? Então, a gente está falando aqui da área da interação humano-máquina. Quais são os dispositivos que gerenciam a nossa relação com a tecnologia? Até hoje, basicamente, né, de uma forma geral, mouse, teclado, touchscreen, mais recentemente, certo? Mas nós temos muitas outras possibilidades que estão sendo exploradas agora. Né, por exemplo, essa coisa dos gestos dentro de um cenário de realidade aumentada, realidade virtual, de você pegar um objeto e movê-lo, né? Quem aí gosta de games, já jogou uma realidade virtual que você, né, fica lá, perigoso isso aí até, né? Bater em alguém no meio do processo. Mas você tem essas novas, né, surgindo. E isso está indo cada vez mais para o que a gente chama de indústria fonográfica. Então, por exemplo, a minha pesquisa, ela se foca em como usar essa tecnologia do Leap Motion, essa gestualidade, para literalmente pegar um som num sistema imersivo, pegar um som e mover ele no espaço. E o movimento da minha mão fazer com que esse som rode dentro de um ambiente imersivo, com vários alto-falantes te circundando, ou mesmo num ambiente binaural. Alguém aí usa Apple Music para escutar música?
Temos uma usuária. Você já chegou a usar o Spatial Audio, áudio espacial? Mas já viu lá? Se vocês tiverem oportunidade, tentem essa experiência, né? Que é esse cenário em que você tem o áudio mixado nesse formato Dolby Atmos, e aí você tem toda uma cena sonora que ela circunda a sua cabeça, né? E nós conseguimos fazer isso dentro do ambiente binaural, que é o ambiente em que você está de fones de ouvido. E, inclusive, até mesmo dentro da Apple Music, se você habilita lá o head tracking e você tem um cantor na tua frente, mas você vira, você vai escutar o cantor no seu lado. Né? Então, isso está chegando em peso, né? E imagine a integração disso, né, com cenários assim de comunicação, né, no nível geral. Mídias sociais, televisão, streaming, né, isso é bastante contundente hoje, né? Então, eu estou fazendo um pouco do inverso, né, que é estudando como é que o gesto impacta a música. E o que a gente veio trazer, né, hoje com a iniciativa do AOCA em relação à produção musical é como é que isso também se dá na via contrária, que é como é que a música pode se traduzir em outros estímulos sensoriais e integrar toda essa enorme comunidade com deficiência auditiva para fazer essa música, né? Então, a DJ Lelê falou ali sobre os dispositivos, tem vários, né? Inclusive, além da pulseira, além do colete, além das luzes e tal, a gente tem hoje plataformas de vibração, né? Que vibram, né? Onde você está sentado ali, em analogia àquele som que está acontecendo. Então, essas tecnologias estão aí. Isso está dentro de uma perspectiva, assim, principalmente do que a gente chama de cognição incorporada, ou seja, o fato de que nós aprendemos com o nosso corpo. E nosso corpo é a nossa interface com o mundo, né? A gente sai um pouco desse racionalismo cartesiano de que é só a mente que está aprendendo e vamos para essa coisa mais corporal. Como eu faço música com o meu corpo, como eu sinto música com o meu corpo, e quais são as possibilidades criativas disso, e quais são as possibilidades disso dentro de um contexto, agora falando, né, sobre essa realidade tecno-neoliberal, qual é o impacto disso no mercado, né? Então, acho que é por aí. Eu vou passar a palavra para o Diego. Eu quero aproveitar, Vitor, que você falou sobre essa questão do sensorial. Quero lembrar que a gente tem aqui o laboratório em neurociência do consumo, com a doutora Letícia, onde são desenvolvidas também pesquisas nesse sentido. A gente teve o Neuromeet nesse semestre, onde eu ministrei, inclusive, alguns cursos sobre acústica e percepção neural, sobre sound design. Foi bem bacana. E nesse evento chamado Neuromeet, a gente também conseguiu explorar, conversar um pouquinho sobre qual que é a percepção sensorial mesmo da música, no sentido emocional. Então, desde que a gente estuda a música, lá nos primórdios a gente sabe que sempre tem essa questão do que a gente quer passar ou do que a gente acaba passando. A música, ela é também uma forma de comunicação, né? Por isso a importância também da gente pensar, trazer aqui a DJ Lelê, né? Porque mostrar que a música também é uma maneira de inclusão, no sentido que é uma linguagem também, é uma linguagem que a gente está desenvolvendo. Essa oficina aí que a gente teve no projeto Mulheres que Rimam foi a coisa linda, tem a fotinho ali. A gente poder ver como o som também, em outras formas, né? Assim como o Vitor vem desenvolvendo ali nessas pesquisas, ver o som, a gente sentir o som e também usar isso para uma percepção sensorial. E poder abrir esse diálogo também com a universidade, novas formas. Quando a gente falou, vamos fazer uma oficina de produção musical para surdos, né, Vitor? Você lembra? Todo mundo ficou chocado. Todo mundo achou um absurdo. Então, ainda é uma coisa que a gente está desenvolvendo, de mostrar que existe sim, que a comunidade surda tem muita arte, tem música, tem teatro. É lindo demais. Eu quero passar pro DJ Ogum falar um pouquinho também
sobre todo esse processo que ele vem acompanhando ali com a DJ Lelê, agradecer a presença. Então, galera, para mim foi uma parada muito doida. Eu sou acostumado com a cultura Sound System, né? Para quem não conhece, são aqueles paredões de sons, né? O DJ ali tocando os readings e os MCs fazendo aquela interação com a galera. E a primeira festa que eu tive o contato, né, com a galera surda, eu fiquei em choque porque tinha um paredão de sound system e a ordem era tocar o mais alto possível. E a interação deles com o toque é muito, tipo, cara, é um só. É um só. Chega a dar vergonha da gente não saber como isso faz parte tão pesado para eles, assim, ó, que pra gente vou escutar uma música, é uma percepção normal. Como ele falou da questão da produção, né? A música ela bate como camadas. Então tem o grave, o médio, o agudo. No Sound System a gente trabalha só com um paredão que tem 3, 4 tipos de graves. Ali, pra galera surda, isso aí é o coração batendo fora do peito, tá ligado? Eu senti isso no dia que eu fui fazer a gravação do filme com eles. E dentro disso, eu trago o projeto também, que é o Ogum Selecta, que são toques de candomblé, junto com batidas de rap, de sound system, e a interação com a galera surda, porque música nada mais é que a pura matemática. Então, você não precisa ser um ouvinte para você entender de música. Você consegue sentir, sabendo aquela matemática, você desenvolve ela. O nosso projeto seria isso, ensinar o toque de atabaques para as pessoas surdas. A relação com o candomblé e a galera surda é um pouco do contrário ali, né? Porque o orixá, ele não fala, ele não abre o olho. Então, é tudo sensorial também. Então, isso aí é uma coisa que tem essa conexão junto com a galera surda, né? Dentro das camadas da música, dentro dessa sensibilidade corporal que a música traz também para a galera que, né, não tem essa percepção fina, né? Legal. Da questão da música. É importante lembrar que não só o ritmo, a vibração, mas os surdos eles também sentem a pulsação, a melodia também reconhecem, né? Todos esses elementos musicais, a própria harmonia, porque é uma linguagem mesmo, é uma linguagem, a música também pode servir como uma nova linguagem até para os surdos como comunicação, né? Uma forma de se expressar culturalmente, uma forma de estar junto em comunidade. Então, quero pedir de novo a DJ Lelê, se puder falar como que é quando as pessoas, o que as mais perguntam para você, todo mundo estranha. Desculpa, só. Então, como já havia comentado aqui, né, o pessoal, né, a questão da vibração é muito importante para nós que somos surdos, né? Já que a gente não tem um aparelho fonológico, né, essa vibração é bastante importante. E claro, né, o surdo, ele pode sim gostar de música, não só as pessoas ouvintes, mas nós, surdos e surdas, nós gostamos de música também, de diferentes ritmos, nós gostamos bastante. E você começou a tocar em 2013, DJ Lelê. Você teve os Sim. equipamentos, né? Que ela contou ali a história. A gente tem a questão dos equipamentos que são visuais, como aquela placa. A gente tem os equipamentos que são vibrosensoriais e as tecnologias novas que a gente está desenvolvendo. Né? Eu queria saber qual dessas que você já teve acesso. Qual dessas tecnologias que você já teve acesso? Então, sobre o equipamento que eu já tive acesso, então os meus equipamentos geralmente eles têm diferentes luzes e essas luzes elas refletem, né? Cada cor da luz significa uma vibração, né? Então eu consigo me orientar pela cor das luzes que vão acendendo no decorrer da música. E também, caso vocês tenham mais alguma coisa para comentar, mas como a gente já está se aproximando do final, e o OACast é um programa de participação,
Gostaria de abrir para perguntas. Com certeza todo mundo está bem curioso aí, de saber como que é esse processo. Fiquem à vontade para fazer perguntas para qualquer um dos convidados. Muito obrigada a todos pela participação. Espero que estejam gostando. Fiquem à vontade. Então, eu queria perguntar para o Vitor e para a DJ Lelê. Vitor, quando você comentou dessa questão da mão que você consegue captar, quando, né, tiver essa tecnologia, por exemplo, em streaming, né, que as pessoas possam usar, isso acontece de uma maneira que elas consigam usar domesticamente, né, com as tecnologias, e elas tenham isso, e se acontecer isso, vai precisar de mais equipamentos ou vai ser algo que vai ser pelo som, né? De que forma que isso vai acontecer? Porque eu fiquei bem curiosa como é que isso vai chegar, né, para a gente, né, como consumidor. Legal, boa pergunta. Essa tecnologia ela já está disponível, né? Na verdade, você consegue comprar hoje um Leap Motion por $110. É uma tecnologia que está barateando. Eles lançaram uma versão tipo nova, assim, com mais área de visão infravermelho, que custa, sei lá, 190. E eles desenvolveram uma série de aplicativos, né? Então, por exemplo, o pessoal do design usa muito para fazer motion. Então, em vez de você tem uma série de programas prontos, assim, que você, em vez de você fazer a automatização daquele movimento visual, eu não entendo muito de vídeo, mas daquela cena através do mouse, você passa a sua mão. Você faz o movimento e o programa reconhece. Então, essas ferramentas elas já estão disponíveis. Eu acho que, se eu não me engano, a Leap lançou a primeira versão em 2012, 12 anos. Teve um grande aporte assim, de marketing em cima. Eles deram uma subida, mas, por alguma razão, a coisa ainda não evoluiu tanto assim. E eu acho que é mais uma questão assim de didática de mercado. Talvez a gente ainda não esteja no ponto em que as grandes mídias permitam a integração. Então, por exemplo, a minha pesquisa ela está enfrentando uma série de impedimentos técnicos assim que eu estou tendo que vencer para integrar essa tecnologia gestual dentro de um programa mainstream de produção de áudio. Né? Então, eu acho que, pouco a pouco, essas pesquisas, esse desenvolvimento tecnológico por parte das empresas vai integrar, mas essas ferramentas já estão disponíveis. Leap, L-E-A-P, Motion Controller, né? E existe uma comunidade de desenvolvedores de software que usa essas ferramentas assim para desenvolver novas ferramentas para diversas empresas, né? Para o áudio, né? No meu caso, tem uma pequena comunidade ainda se desenvolvendo, tipo uma comunidade do Discord com 25 pessoas em vários países. Mas o pessoal da área visual tá caindo em cima disso, assim, sabe? A quantidade, se você digitar no YouTube Leap Motion, vai aparecer um monte de vídeo de designer fazendo automação de coisas de vídeo com o uso das mãos. Possivelmente o Apple Vision vai integrar algumas coisas disso aí também, né? Ah, legal. E a outra questão é para a DJ Lelê. Eu queria saber como que você faz na tua prática, né, de DJ, se você também gosta de tocar para pessoas ouvintes, como que é essa interação, se quando você toca tem pessoas surdas e também ouvintes, né, e como que você tem essa receptividade do teu público. Sim, sim. Eu geralmente eu toco. Então, o que você falou em relação a tocar para pessoas ouvintes e para pessoas surdas, eu toco bastante para a comunidade surda e também, geralmente, como eu mostrei anteriormente para vocês, eu tenho um canal no YouTube e também o Instagram. E eu posto meus vídeos nessas ferramentas. Então, geralmente, as pessoas elas acessam as ouvintes através desses meus canais, tanto do YouTube como no Instagram. E é aí que elas começam a conhecer o meu trabalho, um pouco do meu trabalho. Então, mais através dos meus vídeos, dos meus canais, das minhas redes sociais, que as pessoas têm conhecido mais o meu trabalho. Sim.
Tá falando a respeito da divulgação que eu mostrei, né? O meu arroba do meu Instagram, então sigam, por favor. Eu lembrei de uma coisa, só posso complementar? Pode. Desculpa, como é que é teu nome? Juliana. Eu lembrei de uma coisa, que é o seguinte, alguém aí teve Xbox? Xbox 360? Vocês tinham um negócio chamado Kinect, né? Tem ainda, olha, ó, que beleza. Eu tenho 2 lá em casa. Aquilo lá é um sensor de movimento. Aquilo lá é um sensor infravermelho que pega o seu gesto, interpreta e tá na indústria de games. Então, às vezes a gente nem percebe, mas o lance tá rolando aí. Eu também tenho 2 perguntas, uma para o Vitor e uma para a DJ Lele. Vitor, a gente teve uma palestra aqui ontem de uma ex-aluna nossa que teve na Esfera, na The Sphere, e aí ela ficou muito impressionada, ela é produtora de shows, ela ficou muito impressionada com a tecnologia de som que tem lá, que você muda, dá um passo e você escuta sons diferenciados. Queria saber se isso tem uma conexão com o que você está estudando, né? Se futuramente lá a conectividade de áudio e vídeo é impressionante, né? E se futuramente, de repente, mudando de faixa, você não muda só na faixa de som que você está ouvindo, mas também na questão tátil, né? De repente você pega esse som, traz para cá, né? Alguma coisa nesse sentido. Acho que vou esperar você responder, aí eu pergunto para a DJ. Perfeito, perfeito. Desculpa, como que é seu nome? Ana Carolina. Ana Carolina. Ana, então, o Sphere é muito legal, né? Inclusive, essa semana, os 3 primeiros dias, eu estava fazendo um curso de Dolby Atmos e a gente comentou sobre essa tecnologia da Sphere. Essa tecnologia é a tecnologia Dolby Atmos. Então, é um sistema assim de maior porte que está montado lá, mas é a mesma tecnologia que você tem lá no seu headphone no Spatial Audio da Apple, ou no Tidal. Alguém aqui usa Tidal ou Amazon Music? Mesma coisa, né? Você tem lá, você vai ver se você usar ou conectar seu headphone lá no Tidal ou na Amazon, vai abrir uma opçãozinha lá, Dolby Atmos. E aí, o que acontece? Se você está usando fone, ele faz uma renderização daquilo que você ouviria no Sphere, é aquele áudio 360 circulando ao redor de você, fazendo movimentos de alta resolução, no seu fone de ouvido. Logicamente que tem algum nível de adaptabilidade, porque a situação do fone de ouvido é muito diferente de uma situação real. Mas isso está integrado desde o topo, desde o ponta de tecnologia lá do Sphere, até a outra ponta, que é o consumidor final dessas tecnologias. Então, hoje não, mas no começo desse ano a gente tinha 754 estúdios no mundo com Dolby Atmos. Hoje no Brasil somos em 18, homologados pela Dolby, né? Não significa que não tenham mais. Esse movimento que começou no cinema, na verdade, né? O primeiro filme em Dolby Atmos foi o filme Valente, de 2012, é uma animação. Ela começou no cinema e ela está lentamente migrando para 2 áreas principais. Música, distribuição de música. Então, você ouve as músicas nas plataformas digitais. E eventos. Então, por exemplo, Globoplay hoje faz stream em Atmos. Rock in Rio, desde 2015, tocado, né? Streamado em Atmos. A Broadway, toda Atmos agora. Se você for lá, você vai ter um sistema Dolby Atmos, com áudio tempo real do sound design das peças sendo executado através de Dolby Atmos. E várias tecnologias assim que vão lentamente te colocando isso dentro da tua casa. Então, alguém aí teve Home Theater 5.1, montou lá aquela montoeira de fios, tropeçava no fio, aquela desgraceira toda. Você não precisa mais. Hoje em dia você tem soundbars e você destaca a pontinha e coloca lá no cantinho. Destaca a outra pontinha e coloca no outro cantinho atrás, você tem um sub. E todo esse sistema é integrado ou via Bluetooth ou via Wi-Fi para te oferecer essa experiência tridimensional dentro da tua casa. Então, eu acho que até esqueci a tua pergunta, Ana, mas... Não, você respondeu. Eu queria saber por aí, se é né? isso. E, para DJ Lele, essas tecnologias que surgiram, elas são
muito interessante sobre o ponto de vista da acessibilidade, mas eu queria saber se a acessibilidade econômica acompanha essas ferramentas, ou seja, essas ferramentas que vibram, que são instrumentos para você trocar, eles são acessíveis ou ainda são muito caros? Se tem algum tipo de instituição pública que viabiliza isso para os artistas com acessibilidade? Boa pergunta. Então, são caros, realmente. Essas tecnologias, elas são caras e são difíceis de encontrar também. Não é tão fácil de acesso. Então, por exemplo, tem uma tecnologia dessa em torno de 2.000, 3.000 reais. Então, assim, é algo muito caro e que nós, surdos, às vezes não temos uma condição financeira para comprar. E é difícil a gente encontrar de forma gratuita também, né? A gente não encontra de forma gratuita, não é nos dado de forma gratuita. Então, é muito importante a gente pensar, talvez, numa política, quem sabe, né, de acesso a essas tecnologias para as pessoas surdas. Bom, primeiramente, parabéns, né, pelas falas. É um tema que não é, a gente não tem tantas vezes que a gente possa ter esse tipo de oportunidade. Então, parabenizo a Carol, o pessoal do Allcast aí pelo tema. Agradeço aí muitas explicações que a gente não tinha, né? E eu quero fazer uma pergunta para o DJ Ogum e para a DJ Lelê, né? Eu fiquei encantada vendo. Eu venho de família de músico, né? Totalmente diferente, músico erudita, mais para clássica, né? E eu acho assim, a música ela é inclusiva, ela é emocional, né? Assim, sensitiva. Então eu vi vocês trabalhando ali, né? Na operação da apresentação ali do show de vocês. Pena que a gente não tinha mais tempo, porque se tivesse seria uma honra. E eu queria saber como é que funcionam vocês dois trabalhando ali, porque eu estava olhando, de repente ela estava operando, né? Desculpe que eu sou leiga nos termos, mas operando ali o equipamento e você vinha também. E como é que vocês fazem essa dinâmica entre vocês, né? Do repertório musical, da construção da música ali. Então, fiquei um pouco curiosa para saber como é que é isso. E parabéns. Então, como ele estava falando aqui dessa questão da digitalização das coisas, eu sou um pouco meio contra, assim, para manter aquele purismo, né? Então, se vocês perceberam ali, eu toco 100% vinil, só em disco, mas é uma evolução que foi muito necessária pela questão da DJ Lelê. Hoje em dia você tem os time codes, que são 2 discos virgem que você consegue colar a música em MP3 e digitalizar ela para tocar no vinil. Então, ali você consegue fazer a tua performance sabendo ler os gráficos, que é o caso da DJ Lelê. Então, como eu toco, como o meu mixer ele é analógico, não é digital, ela tem que saber ver as cores que o gráfico que eu tenho ali, que ele bate, para ela poder se identificar com uma controladora que ela usa, que é 100% digital. A questão ali de eu sempre estar junto com ela, porque o meu mixer ele trabalha com 4 canais. 2 canais eu uso para os toca-discos, e um canal à parte, geralmente eu solto o que a gente chama do line, né? Que é o modo digital de se usar ali. Então você pode botar um celular, um tablet, um notebook, e esse sinal ele vai vir digital. Então, pelo gráfico, ela vai começar a se basear. Então ele bate amarelo, bate verde, bate amarelo e bate vermelho. Então, os maiores tons e as distorções, né, do áudio, ele vai sempre estar no vermelho. Então, ela vai ter que se basear que a música que ela toca, como é um eletrônico, é totalmente diferente da vertente que eu toco. Então, o eletrônico é sempre lá em cima. Então, ela tem que se basear dentro desses gráficos ali, até para não ter nenhum problema com a aparelhagem, ela tem uma captação alta demais, que isso possa fazer com que as caixas queimem, dê alguma pane no aparelho dela. Então, essa transição entre o analógico e o digital é totalmente importante. O que eu estou ensinando para ela ali é ela saber ler o gráfico e ver as linhas do disco. Como não tem nenhuma cor no disco, a cada faixa ela tem uma divisória de linha. Então ela está aprendendo a ver essas linhas para poder fazer a transição. É uma matemática como qualquer outra dentro da música. Por mais que ela não tenha audição, ela vai se basear pela contagem do gráfico que está
pelas luzes que ela está vendo ali. Aí a gente faz essa transição junto, né, nas performances. Mais uma pergunta lá atrás? Quer falar também? Quem que queria fazer a pergunta? Ok, a minha pergunta vai para os DJs e, primeiramente, parabéns pelo set, só as mais pedradas. E também queria saber qual é a vertente ou o estilo musical que cada um se sente mais confortável em tocar. Que vocês sentem melhor recepção do público, que vocês acham que vocês desempenham melhor. Cara, eu vou falar por mim. Na verdade, eu como músico tenho alguns estilos assim que não me encanta, mas de resto, todos não tem uma diferença assim. Então a gente vai do forró, do MPB, sertanejo, vai de tudo um pouco. No caso da Lelê, ela trabalha mais com a questão do eletrônico pelas batidas, né? A recepção deles com isso. Geralmente, quando eu vou tocar as festas surdas, eu procuro levar na minha vertente o boom bap, né, na linha do rap, e o sound system pelos graves. Mas o eletrônico é uma parada que chama muito a atenção ali no set dela, né, que a galera fica em choque porque, cara, como quem diz que ela parece que ela tá ouvindo como qualquer um, mas a vibração para ela no eletrônico é muito mais perceptível e muito mais automática do que um boom bap ou um outro tipo de gênero, sabe? Aí tem que ver com ela ali a questão de gosto, né, dela, mas pela experiência que eu tenho ali, tipo, a pegada dela é o batidão mesmo. Então, eu concordo com o que o DJ Ogum disse. Eu gosto mais do eletrônico, né? Principalmente pela questão da vibração. E eu consigo sentir essa vibração, por exemplo, nos meus pés. Então, todo o meu corpo sente a vibração do som que está tocando. Então, por isso que eu prefiro um eletrônico, um batidão, algo mais alto, né? Porque o som fica alto e eu consigo sentir essa vibração. Porque eu sinto dos meus pés, vai dos pés até a cabeça, né? Por todo o corpo. Pessoal, muito obrigada. A gente, por questão de tempo, vai encerrando a edição 2 do AOAcast. Quero agradecer imensamente à Universidade Federal, ao curso de Comunicação, Agência Zip, Laboratório de Vídeo, Sinapsense. Agradecer também a Gramofone, a Fluindo Libras. E dizer que vai ter muita novidade no AOAcast a partir do ano que vem. Várias coisas acontecendo. Fica o convite para vocês, sigam a página da DJ Lelê, a gente vai deixar ali no telão. Sigam também o Oca Cultural no YouTube, está sempre com novidades no ar. Muito obrigada a todos. Gente, admiro muito todos vocês que estão aqui presentes. É incrível ter essa colaboração também. Parabéns pelo trabalho de cada um e vamos produzir música. Pessoal da comunicação, lembrem-se sempre da acessibilidade, como é importante, né? A gente tem hoje vários formatos, a gente tem audiodescrição, a gente tem a LSE, a tradução. Aqui na universidade a gente tem os intérpretes de Libra. Então, para ficar também isso, né, a gente lembrar que existe sim possibilidade de se comunicar também e que é importante a gente se comunicar também com essas pessoas. O meu primeiro prêmio, 15 anos de idade, foi um jogo de tabuleiro para deficientes visuais. Então, são coisas que a gente, às vezes, para, assim, quando a gente fala a ideia, todo mundo fica chocado. Não tenho medo de inovar, tá? Acho que fica aí essa dica de lembrar, enquanto comunicadores, que existem várias maneiras de linguagem e de códigos que a gente pode, sim, explorar e que a gente tem muita coisa linda para construir de conteúdo. Obrigada novamente. O AOAcast encerra por hoje. Obrigada, gente. E a Bernarda também, né?